pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um pouco espinhoso para vocês, né? Vários alunos pediram que gravasse um bloco de aula a respeito disso. O tema é prescrição. Sei que muita gente confunde, todo mundo tem muita dor de cabeça na hora de estudar prescrição, mas se você tiver um método de estudo, você tiver uma certa didática, tenho certeza que vocês vão compreender muito bem esse tema prescrição, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa jornada aí, professor Marcelo aqui, para ajudar vocês nesse tema chamado prescrição, né? Nós estamos falando aqui de prescrição penal, que é a perda do direito de punir em razão do transcurso de um tempo. Tá? O fundamento da prescrição, nós podemos dizer que a gente tem dois fundamentos. Por que existe a prescrição, esse instituto de direito penal? Primeiro, um fundamento ético, né? Porque o Estado ele não pode se beneficiar da sua própria torpeza, ou seja, se ele demora para poder processar e investigar um crime, ele não pode se beneficiar disso. Então é uma espécie de sanção pela inércia do Estado em investigar, processar, julgar, condenar e executar a pena de um crime. Então esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento é que, transcorrido um determinado prazo, a depender do tipo de crime, não é? Transcorrido um determinado prazo, não há mais fundamento político-social para poder punir aquele indivíduo. Afinal de contas, aquele indivíduo ele era uma pessoa quando praticou o crime e depois de um transcurso de tempo, ele pode ser uma outra pessoa. O tempo muda as pessoas, né? Então faz com que a sanção penal acabe se tornando inócua. Não é mais o mesmo indivíduo que praticou o crime. Imagina alguém que com 18 anos de idade pratica um crime e você vai condená-lo quando ele tiver com 60, 65 anos de idade por um crime que ele praticou com 18 anos. Aquelas finalidades da sanção penal, elas acabam até perdendo o seu sentido prático, né? Então esses são os dois fundamentos pelos quais existe esse instituto chamado prescrição no nosso ordenamento jurídico. Tá? Tem aqueles crimes que vocês sabem que são imprescritíveis, né? Por exemplo, o crime de racismo, não é? E não havendo na Constituição Federal a regra de imprescritibilidade de determinado crime, todos os demais crimes são considerados prescritíveis, ou seja, todos se sujeitam ao prazo de prescrição aí do Código Penal. E falando em prazo de prescrição, antes de falar do prazo de prescrição, vamos entender quais são as espécies de prescrição que a gente tem. E para isso eu vou lançar a mão de um recurso didático aqui já, né? E jogar para vocês essa tela. Quais são as prescrições que nós temos que estudar? Então, as espécies de prescrições que a gente vai estudar, basicamente nós temos duas espécies de prescrição. Né? A prescrição da pretensão punitiva, tá? Que se subdivide em prescrição da pretensão punitiva em abstrato, intercorrente ou superveniente e prescrição da pretensão punitiva retroativa. E uma única modalidade aí de prescrição da pretensão executória. Então, o que seria? Qual a diferença entre essas duas, Marcelo? Prescrição da pretensão punitiva e a executória. A primeira aqui tem a ver com o poder do Estado de investigar, processar e julgar alguém, tá? Já a prescrição da pretensão executória tem a ver com o poder do Estado de executar a pena aplicada a alguém. Então vejam, o transcurso do tempo, tá, pode fazer com que o Estado perca o direito de punir, que é processar, investigar, processar e julgar alguém. Ou também pode fazer com que o Estado perca o seu direito de executar a pena. Nós vamos estudar todas essas espécies aí de prescrição com vocês, tá? Fiquem tranquilos. Vamos começar aqui, tá? Falando sobre a prescrição da pretensão em abstrato, tá bom? Então vamos voltar aqui para mim um pouquinho. Vamos falar sobre a prescrição da pretensão em abstrato primeiro, tá? Para a gente estudar a prescrição, e aí não importa qual delas, não importa se é a prescrição em abstrato, se é a intercorrente ou superveniente, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: bom, Marcelo, você disse que prescrição é a perda do direito de punir do Estado em razão do transcurso de um determinado tempo, tá? Então, quanto tempo é necessário transcorrer para que o Estado perca o direito de punir? Primeira coisa que a gente tem que saber, então, qual é o prazo que o Estado tem para processar e punir algum indivíduo pela prática de um crime, né? Qual é esse prazo? Esse prazo ele vai estar lá no artigo 109 do Código Penal. Como é que o Código regulamentou isso? Ele
ele pega a pena aplicada para o crime, tá? E joga numa tabela. Então, se a pena, por exemplo, for menor do que 1 ano, o prazo de prescrição é de 3 anos. Se a pena for de 1 ano até 2 anos, aí o prazo de prescrição é 4 anos. Maior que 2 até 4, 8 anos. Maior que 4 até 8, 12 anos. Maior que 8 anos até 12 anos, a prescrição vai se dar em 16 anos. Se a pena for maior que 12 anos, a prescrição vai se dar em 20 anos. Isso está lá no artigo 109. Deixa eu jogar para vocês, para ilustrar isso para vocês, tá? Olha lá. Então, qual que é o prazo de prescrição, Marcelo? Olha lá. Tudo isso que eu disse para vocês. Se a pena for até 1 ano, menor que 1 ano, 3 anos. De 1 até 2 anos, 4 anos. Maior que 2 até 4 anos, 8 anos. Maior que 4 até 8 anos, 12 anos. Maior que 8 anos até 12 anos, 16 anos. Pena maior que 12 anos, 20 anos. Tá? Então, nesse momento, vejam só. Tá, qual é o tipo de prescrição que nós estamos estudando? É a PPP em abstrato. Por que em abstrato, Marcelo? Porque nesse tipo de prescrição, a gente não leva em consideração a pena aplicada. Não tem pena aplicada. Então, o que eu levo em consideração? A pena em abstrato daquele crime. Então, se o indivíduo está sendo processado por furto simples, a pena vai de 1 a 4 anos. Né? Então, você vai pegar a pena máxima em abstrato, 4 anos, e jogar nessa tabelinha para calcular a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do crime de furto. Então, se a gente está falando de um furto simples, por exemplo, se você abrir o artigo 155 do Código Penal, você vai ver o preceito secundário dele, lá vai estar escrito assim, 1 a 4 anos. Bom, se a pena é de 4 anos, a gente já vê que ele entra aqui, ó, maior que 2 até 4 anos. Então, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do furto simples é de 8 anos. Né? Mas por que você está levando em consideração 4 anos? Porque é a pena em abstrato. Você leva sempre a pena máxima do crime prevista pela lei. Por isso que a prescrição é em abstrato. As demais prescrições aqui, intercorrente e retroativa, serão calculadas com base na pena aplicada na sentença. Isso a gente vai ver depois. Por enquanto, a gente está falando da abstrato. Se você pegar um furto qualificado, se você abrir lá no artigo 155, parágrafo 4º, você vai ver que a pena do furto qualificado vai de 2 a 8 anos. Ora, então se a pena vai de 2 a 8 anos e eu estou calculando a prescrição em abstrato, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a pena máxima do furto qualificado, 8 anos, e jogar na tabelinha. Nós vamos perceber que vai dar aqui, em 12 anos, ó, pena maior que 4 e até 8 anos. A prescrição ocorre em 12 anos. E assim você vai calculando de todos os crimes, tá? Qualquer outro crime que você queira saber qual é a prescrição em abstrato, é só você abrir o artigo desse crime, olhar a pena máxima e jogar na tabelinha aí, e aí você vai encontrar qual é a prescrição em abstrato desse crime. Qual é a grande dificuldade aqui muitas vezes, Marcelo? Numa primeira fase de OAB, né? Que é algo de interesse muito próximo dos nossos alunos. Qual é a dificuldade? A dificuldade é tentar, de alguma maneira, memorizar esses prazos aí de prescrição. Né? Eu sei que são um pouco chatos, mas se você olhar lá, a lógica é 4, 8, 12, 16, 20. Ela se move de 4 em 4, só tem uma exceção que é de 3 anos para pena menor que 1. Né? Então, se você olhar 4, 8, 12, 16, 20, são os prazos. Aí você vai tentando memorizar dessa maneira aí. Isso aqui é um pouquinho chato, principalmente para uma primeira fase, né? Porque na segunda fase da OAB, você pode consultar o código, é só você abrir lá, e lá você vai encontrar os prazos no artigo 109 do Código Penal. Bom, mas não pode ser só isso, né, Marcelo? Todo mundo fala que prescrição é chato pra caramba, deve ter coisa mais difícil aí. Tem, né? Tem algumas regrinhas específicas que podem, de alguma maneira, alterar esse prazo aí, tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, agora, ó, lembrou do prazo, agora acende uma luzinha vermelha para algumas situações excepcionais, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de situação especial, vamos dizer assim, tá? Marcelo, eu entendi que a PPP em abstrato eu calculo de acordo com a pena máxima prevista para o crime. E se eu tenho mais de um crime? Eu tenho um furto com uma associação criminosa. Como é que eu calcularia esse prazo prescricional?
O artigo 119 do Código Penal vai dizer para você, você calcula isoladamente. Então você pega, o prazo de prescrição do furto vai ser um, o prazo de prescrição da associação criminosa vai ser outro. É só você pegar qual é a pena máxima, nós estamos falando da PPP em abstrato, é só você pegar a pena máxima do furto e calcular a prescrição. É só você pegar a pena máxima do crime de associação criminosa e calcular a prescrição. Então, em caso de concurso de crimes, a prescrição vai se dar de maneira isolada para cada crime. Você calcula de forma isolada. E aí você vai falar para mim assim, Marcelo, eu lembro de quando eu estudei dosimetria da pena, tá? Que as causas de aumento e diminuição da pena, elas alteram os limites mínimos e máximos da pena, né? Porque com uma causa de aumento eu posso aumentar além do máximo previsto e com uma causa de diminuição eu posso diminuir aquém do mínimo. Isso tudo, como é que isso entra no cálculo da prescrição em abstrato? Sim, tá? Como é que isso vai entrar se eu tiver uma causa de aumento ou uma causa de diminuição? Imaginemos lá que você tem uma causa de aumento que vai de 1/6 até a metade, tá? Ou uma causa de diminuição que vai de 1/6 até a metade. Como é que isso entra no cômputo da minha prescrição em abstrato, já que eu não tenho uma pena aplicada ainda para aquele caso? Você vai levar em consideração a teoria da pior das hipóteses. Como assim? Nós não partimos da premissa de que a prescrição em abstrato é calculada de acordo com a pena máxima? Sim. Então, se é de calculado de acordo com a pena máxima, você tem que levar em consideração que é sempre o que for pior para o autor do fato, pior para o réu. Então aqui, vamos imaginar que a pena aí do furto seja de 2 anos, como nós falamos, né? Mas se eu tiver uma causa de aumento incidente sobre esse crime, tá? Por exemplo, de 1/6 até a metade, eu vou levar em consideração a metade. Então eu coloco 2 anos mais metade, ou seja, 3 anos. Então, para eu calcular o prazo prescricional da prescrição em abstrato, eu vou jogar na tabela 3 anos e olhar qual é o prazo. E se fosse uma causa de diminuição? Bom, se fosse uma causa de diminuição, você leva em consideração o que é pior para o réu, ou seja, o menor percentual de diminuição possível. 1/6 até a metade, você leva em consideração 1/6. Você vai pegar 2 anos menos 1/6. Aí o resultado que der, você joga lá na tabelinha para calcular a prescrição quando tiver causas de aumento e diminuição da pena. Essas são situações especiais que muitas vezes a gente tem que lembrar, a gente esquece de levar isso em consideração, tá? Tudo isso tá aqui, tá? Deixa, às vezes eu fico falando, né? E esqueço de projetar isso para vocês. Então, olha lá. Vamos lá, ó. Situações especiais. Se houver concurso de crimes, eu levo em consideração a prescrição de forma isolada para cada um dos crimes. Se eu tenho causas de aumento e diminuição, eu levo em consideração a teoria da pior das hipóteses. Ou seja, se for para aumentar, eu levo em consideração a fração maior. Se for para diminuir, eu levo em consideração a fração menor. Eu faço o aumento ou a diminuição e aí o resultado que der, eu jogo na tabelinha do 109 para ver qual é o prazo da PPP em abstrato, tá bom? Tem uma outra coisa, né? Eu costumo falar que prescrição é mais ou menos igual Pilates, né? Se tá muito fácil de fazer, porque não tá muito certo, né? Sempre tem algumas regrinhas aí que podem de alguma maneira alterar, tá? Mas 2 situaçõezinhas que vocês precisam estar muito atentos quando a gente fala de prescrição. Quais são essas 2 situações, Marcelo? Situações em que o prazo prescricional será contado pela metade. Então você vai pegar aquela tabelinha, se for uma dessas 2 situações aqui, você reduz pela metade aquele prazo que você calculou na tabela, tá? Quais são esses 2 casos, Marcelo? Tá lá no artigo 115 do Código Penal. Quando o agente for menor de 21 anos no tempo do crime, ou seja, na data do crime, tá? Ou quando ele for maior de 70 anos na data da sentença. Então vejam só, normalmente o que vai acontecer aqui? Vai ter data de nascimento do agente. No teu probleminha aí para ser solucionado vai ter data de nascimento do agente. Aí você tem que olhar se ele era menor de 21 anos na data do crime ou se ele era maior de 70 na data da sentença. Se houver uma dessas 2 situações, você vai reduzir o prazo pela metade. Então, se o prazo prescricional deu 8, sendo ele menor de 21, o prazo vai ser 4 anos. Se ele for maior de 70, o prazo também vai ser 4 anos.
pegadinha, tá? Então, ó, deixa eu projetar isso que eu acabei de falar para vocês antes que eu esqueça, né? Então, situações em que o prazo vai ser reduzido pela metade, Marcelo, quando a gente for menor de 21 anos na data do crime ou quando ele for maior de 70 na data da sentença. Atenção para o seguinte aqui, tá? Coisas que o examinador gosta de confundir vocês. Primeira coisa aqui, ó, 21 anos ao tempo do crime e não na data da sentença. Maior de 70 anos na data da sentença, se for idoso, mas não na data do crime, tá? Maior de 70 na data da sentença. Aqui, cuidado, tá? Cuidado com esse prazo aqui, porque eles gostam muitas vezes de confundir vocês com o Estatuto do Idoso e falar 65 anos. Não, é 70 anos. Não tem nada a ver com o Estatuto do Idoso, esse prazo aqui de redução pela metade, tá? Fundamento, né? Qual é o fundamento disso aqui? Por que menor de 21 anos ao tempo do crime? Porque se considera que uma pessoa mais jovem, quando praticou o crime, relativamente novo, tinha acabado de sair da maioridade penal, né? Acabado de entrar na maioridade penal, então o prazo dele é menor, tá? Já assim como uma pessoa com mais de 70 anos da data da sentença, quer dizer, se ele for condenado, ele vai cumprir a pena com uma idade muito avançada. Então, por isso, o prazo prescricional menor também nessas duas situações. Tem a ver, então, com o utilitarismo penal, né? Uma questão de utilitarismo. Então, cuidado com essas duas situações aí para que vocês não confundam na hora da tua prova aí, tá? Memorizem bem essas duas situações. Marcelo, se a gente está falando de prescrição da pretensão punitiva em abstrato, eu não tenho sentença ainda. Como é que eu vou saber que ele é maior de 70 na data da sentença? Ora, se você não tem sentença ainda, mas, por exemplo, ele já completou 70 anos, é evidente que quando vier a sentença, ele vai estar com mais de 70 anos, né? Então, é uma questão assim de você olhar a prática, olhar ali a maneira como o problema foi anunciado para vocês. E aí vocês já vão conseguir ter essa noção aí, mesmo que você ainda não tenha uma sentença. E justamente porque você não tem uma sentença, você está calculando o prazo com base na prescrição em abstrato, né? Bom, beleza, eu já entendi então o prazo. Para saber o prazo, eu tenho que jogar lá eu pego a pena máxima, porque eu estou falando da prescrição em abstrato, jogo na tabelinha lá do 109 e vejo qual é o prazo. Eu tenho que lembrar que tem algumas situações excepcionais, por exemplo, concurso de crimes ou, por exemplo, causas de aumento e diminuição que podem alterar esse prazo. E preciso lembrar também daquelas duas situaçõezinhas que reduz o prazo pela metade. Menor de 21 anos na data do crime ou maior de 70 na data da sentença, o prazo prescricional vai ser reduzido pela metade. Beleza, com isso eu consigo entender qual é o prazo de prescrição, não é? Agora, o que eu preciso entender? Eu preciso entender qual é o intervalo de tempo em que essa prescrição pode ocorrer. De quando a quando esse prazo prescricional pode ocorrer, Marcelo? Primeira coisa, para a gente saber o intervalo de tempo, portanto, é quando é que se inicia. A partir de que momento eu ligo o cronômetro e começa a correr o tempo da prescrição, o prazo de prescrição, né? Então, quando é que se inicia o prazo? Quando é que eu dou o start, o início do prazo prescricional? Regra geral, começa a correr o prazo na data da consumação do crime. Quando o crime se consumou, a partir daí começa a correr o prazo para que o Estado investigue, processe e julgue esse crime, tá? Então começa da data da consumação do crime. Lógico, né? Tem que ter exceções, né? Primeira exceção, tá? Ora, e se o crime não se consumou? Por exemplo, o crime foi tentado. Aí não tem consumação. Daí vai começar a correr de quando esse prazo, Marcelo? Começa a correr do momento em que cessa a atividade criminosa. Então, quando parou a atividade criminosa, a partir dali começa a correr o prazo para que o Estado possa investigar, processar e julgar aquele crime. Tá? E se for um crime permanente? Por exemplo, sequestro, porte de arma, né? Crime permanente, relembrando, é aquele cuja consumação se prolonga no tempo, tá? A partir de que momento começa a correr o prazo de prescrição dos crimes permanentes, Marcelo? Quando cessa a permanência delitiva. Então, quando cessada a permanência delitiva, a partir daquele momento, começa a correr o prazo para que o Estado possa investigar, processar e julgar aquele crime. Crime de falsificação do registro de nascimento, por exemplo, tá? Bigamia ou falsificação de registro. Bigamia, quando se casa duas vezes, né? Também é um crime.
começa a correr o prazo para o Estado investigar, processar e julgar esses dois crimes quando há o conhecimento do fato pelas autoridades. Então, quando o Estado toma conhecimento do crime de bigamia ou toma conhecimento do crime de falsidade do registro, começa a correr o prazo prescricional. E, por fim, uma outra situação excepcional nos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. Tá? O prazo prescricional, veja, o que levou a isso? Né? A gente tem que entender que muitas vezes os crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente são praticados às escondidas, sempre vai ser praticados às escondidas, e muitas vezes a criança não tem ainda condições emocionais e psicológicas de revelar o abuso. Ela vai revelar esse abuso muitas vezes quando ela adquire uma certa maturidade, uma certa consciência daquilo que aconteceu. E aí, muitas vezes, ela vai revelar isso quando ela já tem mais de 18 anos de idade. E aí, se isso aconteceu quando ela tinha 10, se entrar na regra geral, já transcorreram no mínimo 8 anos do lapso prescricional, né? Então, por isso que houve uma alteração no Código Penal para dizer, olha, tratando-se de crime contra a dignidade sexual de criança e adolescente, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que a vítima completa 18 anos. Tá? Olha só, então, a regra geral, dignidade sexual de criança e adolescente, o prazo começa a correr quando a vítima completa 18 anos de idade. Óbvio, mas e se antes disso a vítima já revelou a violência sexual para as autoridades? Antes disso ela já externalizou e isso já foi instaurado em inquérito. Bom, aí não. Aí começa a correr da data em que isso chegou ao conhecimento da polícia, o momento em que a vítima revelou a violência sexual. Tá? Então, essa regra de que é a partir dos 18 anos, salvo se ainda não foi instaurado inquérito a respeito disso. Né? Então, aí começa a correr a partir dos 18 anos. Daí você tem que tomar cuidado com essa questãozinha aí, tá? Da dignidade sexual da criança e do adolescente, porque foi uma regra alterada pelo Código Penal, salvo engano, em 2010, não é? Então só vale para os crimes praticados a partir de 2010, porque é uma norma penal mais prejudicial para o réu. Logo, ela não pode retroagir aos crimes praticados antes de 2010, antes da entrada em vigor dessa alteração aí. Então, cuidado com esse lembrete aí. Lógico, né, Marcelo? Ficou meio confuso tudo isso. Você pode fazer uma revisãozinha aí jogando esse material? Sim, né? Olha lá. Opa. Então, quando se inicia o prazo prescricional? Regra geral, da data da consumação do crime, tá? Mas é lógico, eu tenho exceções, né? Quais são essas exceções? Primeiro, quando o crime não se consuma, tentativa vai ser iniciada quando cessa a atividade criminosa. Nos crimes permanentes, quando cessa a permanência do crime. Crime de bigamia e falsificação do registro, na data do conhecimento do fato. E, por fim, crimes de dignidade sexual da criança e do adolescente. O prazo prescricional começa a correr a partir do momento que a vítima completa 18 anos, salvo se a violência sexual não foi levada ao conhecimento, já foi levada ao conhecimento. Se a violência sexual já foi levada ao conhecimento das autoridades, aí começa a correr da data em que isso foi levado ao conhecimento. Né? E lembrando que essa alteraçãozinha aqui, tá, serve só para os crimes praticados após a alteração legislativa, que, salvo engano, foi em 2010. Tem que olhar lá no código e ver quando é que isso aconteceu. 2010, salvo engano. Não retroage, não pode se aplicar para os crimes praticados antes de 2010. Tá? Bom, então até agora a gente já entendeu qual é o prazo. Deixa eu voltar aqui para mim, né? Então até agora a gente já entendeu qual que é o prazo, as regras excepcionais sobre o prazo, e agora a gente entendeu também quando é que começa a correr o prazo, quando é que eu ligo o cronômetro, né? A regra geral da consumação do crime e as exceções aí que a gente já acabou de ver. Tá, aí o que eu preciso nesse momento ter em mente também, tá? Eu sei quando é que inicia e eu tenho que saber quando é que se interrompe esse prazo, ou seja, quando é que zera o cronômetro. De quando a quando, em outras palavras, de quando até quando esse prazo prescricional pode acontecer, não é? Então aí a gente tem os chamados marcos interruptivos da prescrição. Então, quando acontece aquele ato no processo, na investigação, zero o cronômetro, ou seja, a prescrição só pode acontecer dali até aquele momento, porque daquele momento zera e começa a correr novamente até o próximo prazo interruptivo. E assim vai. Não é? Então a gente precisa estudar quais são os lapsos temporais possíveis em que essa prescrição ela pode acontecer. Tudo bem? Então a gente vai falar agora
sobre marcos interruptivos da prescrição, ok? Quais são esses marcos interruptivos da prescrição? Estão lá no artigo 117 do Código Penal, tá? Eu vou novamente ilustrar aqui para vocês. Quais são esses marcos interruptivos? Olha lá. Vou fazer uma linha do tempo aqui. O início do prazo. Então, começou a correr o prazo. Ligou o cronômetro, que é aquilo que a gente falou. Consumação do crime, excepcionalmente, no caso de tentativa, crime permanente, bigamia ou falsificação ou violência sexual contra criança e adolescente. Aí a gente tem o início do prazo especial lá. Beleza, mas começou a correr o prazo. Ligou o cronômetro. Qual é a primeira possibilidade? Recebimento da denúncia ou queixa. Então, veja. Se eu estou calculando, se eu estou analisando se deu prescrição, eu tenho que olhar a data do início do prazo e a data em que houve o recebimento da denúncia ou da queixa. Tá? Nesse intervalo aqui, tem que ter ocorrido a prescrição, porque com o recebimento da denúncia ou queixa aqui, o cronômetro zera, o prazo começa a correr novamente. Então, por isso que ele tem que ocorrer nesse prazo aí. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o crime, por exemplo, o furto que a gente falou, né? Furto. Pena de 1 até 4 anos. Você vai jogar lá na tabela, você vai ver que a prescrição dá em 8 anos na tabela que a gente viu, não é? Pela pena máxima. Nós estamos falando da PPP em abstrato. Vamos supor que o réu ele seja menor de 21 anos na data do fato. Então, 8 anos reduz pela metade, 4 anos. O que você tem que fazer? Olhar que dia que o crime de furto se consumou e ver se já deu 4 anos até o recebimento da denúncia ou não. Se já deu 4 anos, por exemplo, já deu 4 anos, mas a denúncia sequer foi recebida. Então, já deu a prescrição em abstrato. A denúncia foi recebida, mas entre o início do prazo ao recebimento da denúncia, transcorreram 5 anos. Já deu a prescrição, porque a gente está falando de uma prescrição de 4 anos. Né? Então, é assim que você calcula a prescrição em abstrato. Tá? Súmula 709 do STF diz o seguinte, olha, eventualmente, se o juiz rejeitou a denúncia aqui, o Ministério Público recorreu, recurso em sentido estrito, e o tribunal recebeu a denúncia, o acórdão do tribunal que reforma a rejeição, ou seja, recebe a denúncia, interrompe o prazo prescricional também. Então, às vezes, se rejeitou, você tem que olhar aqui em que data foi que a decisão de rejeição foi reformada. E se naquele prazo deu a prescrição, já era também. Tá? Se não deu, aí interrompeu, não deu prescrição. Aí tem um outro momento em que a prescrição pode acontecer, que é entre o recebimento da denúncia ou da queixa e, aqui, deixa eu jogar, e a publicação da sentença condenatória. Então, veja, aqui não deu, vamos supor que aqui não deu os nossos 4 anos. Aí agora você vai olhar da data do recebimento da denúncia ou da queixa até a publicação da sentença condenatória, se deu nesse intervalo aqui o prazo de 4 anos também. Se não deu, novamente, não deu prescrição. Por quê? Porque a sentença condenatória, a publicação da sentença condenatória, novamente interrompe o lapso prescricional. Vale dizer, ele zera o cronômetro aí, novamente, para começar a correr a partir daqui o prazo da prescrição. Publicação de sentença condenatória, portanto, é o outro marco interruptivo da prescrição. E por fim ali, não é? Acórdão condenatório ou confirmatório. Então, aqui houve a condenação, você entrou com recurso contra essa sentença condenatória. Se aqui transcorreu o prazo de 4 anos, como a gente está estudando aí, tá? Já deu a prescrição em abstrato. Se não deu, novamente o acórdão condenatório confirmatório interrompe o prazo prescricional. Interessante que isso tudo eu estou falando do rito ordinário, dos crimes que são processados mediante rito ordinário. Não é? Por quê? Porque no rito do júri a gente tem uma peculiaridade. Né? O júri é feito de 2 fases. Então é o próximo que a gente vai ver em seguida aí, se a gente estiver falando de rito do júri. Mas então, em resumo aqui, se eu quero analisar uma prescrição, o que eu tenho que fazer? Agora vocês já estão entendendo mais ou menos a mecânica do negócio. Se eu quero analisar uma prescrição, eu pego o prazo, eu calculo o prazo lá na tabelinha do 109, vejo se não entra nenhuma daquelas exceções que a gente estudou, e aí eu vou olhando aqui. A prescrição tem que ter ocorrido entre o início do prazo, que a gente viu como é que se inicia, até o recebimento da denúncia ou queixa. Ou a prescrição tem que ter ocorrido entre o recebimento da denúncia ou queixa e a sentença condenatória. Ou entre a sentença condenatória e o acórdão que confirma a sentença condenatória. Então é assim que a gente calcula o lapso prescricional.
E se for o rito do júri, Marcelo? Rito do júri muda um pouquinho, ó, tá? Então, se a gente estiver falando de rito do júri, o início do prazo é o mesmo, tá? Nós estamos falando de crime doloso contra a vida, rito do júri. Homicídio, aborto, infanticídio, instigação, suicídio, tá? Então, nesses crimes contra o júri, o início do prazo é a mesma coisa. Consumação do crime, ou se for crime tentado, da data em que cessou a atividade criminosa. Recebimento da denúncia ou da queixa também é um marco interruptivo, então a mesma coisa do rito ordinário, né? Você vai olhar aqui se nesse intervalo deu o prazo de prescrição, se for um crime doloso contra a vida, tá? Ou aqui entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia. Então, se você vai olhar se nesse intervalo deu. Por quê? Porque a sentença de pronúncia é um marco que interrompe a prescrição no rito do júri. Interrompe, lembra-se, 0 cronômetro, tá? Ou entre a pronúncia e o acórdão confirmatório da pronúncia. Por quê? É aquela história que a gente já falou. Da decisão de pronúncia pode ter recurso. O acórdão que confirma a pronúncia também interrompe o marco prescricional. Então você tem que olhar aqui se não deu a prescrição nesse intervalo aqui, entre a pronúncia e o acórdão confirmatório na pronúncia, se a gente estiver falando do rito do júri. A única coisa que muda, então, é aqui, né? Que em vez de ser sentença condenatória, é pronúncia e acórdão confirmatório da pronúncia. No mais, segue todas as regras aí que a gente já viu em relação ao rito ordinário, tá? Nós vamos, nesse momento, tá, dar um intervalo aqui, tá, para a gente continuar, não ficar muito cansativo esse bloco de aulas, e aí a gente volta depois num próximo bloco de aula, pessoal.